E aí, pessoal, então nessa aula a gente vai ver como trabalhar com execução de tarefas mais longas dentro do Android. Lá, quando a gente viu a parte de receivers, a gente viu que você poderia executar tarefas que durassem até 10 segundos. Então a gente vai ver uma primeira forma de como trabalhar com tarefas mais longas que isso, tá ok? Que é utilizando threads e async tasks, tá ok? Então vamos lá. Continuando aí, então a gente vai começar aí a falar de threads, tá? Para a gente começar a entender como que funciona essa coisa de um processo mais longo aí, tá? Só antes uma informação que é interessante para vocês entenderem isso daí. O Android, quando você cria um aplicativo, tá? Cada activity ali do teu aplicativo, ela roda dentro de uma thread, tá? Que a gente chama de main thread ou UI thread, tá? Então, cada aplicação possui uma única main thread e essa main thread ela é responsável por desenhar os componentes da tela, tratar os eventos de on-click, on qualquer coisa que ocorram dentro da interface gráfica, tá? Então é essa thread que é responsável por fazer isso daí. Somente essa main thread é que pode atualizar as views da nossa interface gráfica. Nenhuma outra thread que a gente crie pode fazer isso daí, tá? Então, como a gente vai começar a trabalhar com tarefas de execução mais longas aqui, a gente vai começar vendo como trabalhar com threads e daí eu vou evoluindo na linha de raciocínio aí com vocês. Mas já tenham em mente que todos esses mecanismos que a gente vai utilizar, nenhum deles pode ele sozinho atualizar a interface gráfica, tá? Então você tem que solicitar a atualização para a main thread, que é a única responsável por fazer isso daí, e daí ela é que atualiza a interface gráfica para a gente, tá? Quando a gente trabalha com execução de tarefas mais longas, se essa tarefa ela ocorrer dentro da interface gráfica, na main thread, essa tarefa não pode demorar mais de 5 segundos, tá? Então, qualquer coisa que leve mais de 5 segundos na interface gráfica, o Android ele vai disparar uma ANR para vocês, para o usuário, né? Dizendo que a tua aplicação está parada, ela não está respondendo. Daí ele vai perguntar se o usuário quer aguardar ou quer cancelar a tua aplicação, tá ok? Então a gente vai começar trabalhando aí com threads, tá? Vocês já devem ter visto aí alguma coisa de threads dentro da disciplina de linguagem OO, ou de repente está fazendo em sistemas distribuídos, projeto cliente-servidor. Então, avançando aí, tá? Então, as threads, elas permitem que o usuário fique livre para operar a interface gráfica, enquanto o trabalho pesado ocorre em background, tá? Então, sempre que você precisar de alguma coisa que vai demorar bastante na interface gráfica, você vai estar trabalhando aí com uma thread ou com algum dos outros mecanismos que a gente vai estar vendo aí, tá ok? Para começar aí, a gente vai criar um projetinho para essa nossa aula aí, tá? Então, vocês podem abrir o Android Studio aí. Então, a gente vai criar um novo projeto aí. Vamos chamar aqui de aula 10. Então, next aí, Android P19, Empty. Vamos colocar aqui tela, não finish. Só aguardar daí a criação do projeto aí. Então, criado o projeto aí, a gente só vai fazer as modificações aqui de sempre, tá? Então, voltar aqui para Activity. Vamos tirar aqui. Importar a classe. Nosso layout lá, nosso arquivo styles também vamos modificar aqui. Dark Action Bar. Beleza, então tá aí a nossa tela. Para exemplificar aqui uma tarefa de longa execução, a gente vai fazer o seguinte aqui. Eu vou pegar e adicionar dois botões aqui. Vamos chamar um aqui de iniciar tarefa. btn iniciar. E o outro a gente vai colocar de parar tarefa. btn parar.
Tá, ok, e o nosso Hello World aqui a gente vai deixar como text view mesmo aí. Vamos colocar aqui o nosso onClick iniciar tarefa e no outro parar tarefa. Beleza? E vamos criar os nossos métodos aí, tá? Então, iniciar tarefa, parar tarefa. Importa aí. E daí o que a gente vai fazer aqui? Para simular isso daí, o nosso iniciar tarefa aqui, a gente vai fazer o seguinte. Vamos só criar aqui uma propriedade private boolean flag igual true boolean, não, só boolean flag. Então flag recebe true, while flag. Vamos pegar o nosso text view aqui. Criar uma propriedade aqui. Private text view. Opa. Text view. E vamos fazer o nosso text view aqui receber um texto aqui de tarefa executando. Text view.getText. Tá ok? E o nosso parar tarefa recebe flag igual a false. Beleza? Então, quando eu clicar no botão iniciar tarefa, ele vai fazer um laço para mim e vai ficar atualizando o text view. Quando eu clicar em parar, ele vai setar a flag para false e daí, por consequência, ele sai do laço também. Pelo menos essa é a ideia aí, tá ok? Vamos mandar rodar aqui. Então, aí o nosso aplicativo. Então, eu vou clicar aqui em iniciar tarefa. Então, o que ele fez? Ele vai travar para mim o meu botão, tá? Então, se eu pegar e vir aqui em parar tarefa, ó, ele não consegue parar a minha tarefa, tá? Esse é o problema de você trabalhar com execuções longas dentro da main thread aí, tá? Então, quando eu trabalho na thread principal, o que acontece? Essa tarefa longa ela vai bloquear a thread principal. E não é essa a ideia. A ideia é que o usuário, ele mesmo executando alguma tarefa longa, ele consiga operar a interface do teu aplicativo. Então aqui a minha interface está bloqueada, executando essa tarefa que a gente simulou aqui, uma tarefa longa, e o usuário ele não pode mais usar o teu aplicativo. Então, ó, apareceu a mensagenzinha ali do Android, tá? Dá um OK aí só para ele fechar a aplicação. E daí aqui no Android Monitor, vocês, se ele não ficar o xizinho assim, é só clicar nele aqui para que ele mate a aplicação ali pra gente, tá? Então, como que eu vou resolver esse problema aqui? Tá, eu posso utilizar, então, as threads. Então, a gente vai fazer o seguinte aqui. No nosso iniciar tarefa, a gente vai fazer aqui um new thread, usar o método run e um ponto start para que nossa thread seja executada, tá ok? E daí o nosso while aqui, a gente vai recortar ele dali e jogar dentro do nosso método run aqui, que é o nosso código que está bloqueando a nossa thread principal aí, né, a nossa UI thread. Então ele vai dentro do método run. E daí a gente vai fazer o seguinte aqui, em vez de usar o text view, tá? Só para exemplificar, eu vou criar um log aqui, app. Vamos copiar a mensagem aqui. Os comentários do text view por enquanto, só para a gente ver a coisa funcionar aqui, tá? E a gente vai colocar aqui um sleep
para a coisa não ficar tão rápida aí para a gente conseguir ver isso daí funcionando, tá? Então coloca lá um logzinho, um try catch aí com thread.sleep para ele dormir a cada 1 segundo, tá ok? Vamos mandar rodar aí. Então aí tá a nossa aplicação, tá? Nosso janelinha de log aí. Então vou mandar iniciar nossa tarefa aqui. Então ela está executando ali, ó, mostrando no log. E eu posso operar a minha interface, tá? Então eu vou vir aqui, ó, vou clicar em parar. Então, ó, parei a execução da minha tarefa. Posso iniciar ela novamente, tá? Então agora, utilizando o Threads, eu já consigo trabalhar com tarefas mais longas sem bloquear a minha thread principal. Então a gente já está seguindo um princípio aí dentro do Android que é colocar tarefas que vão ter uma duração maior para serem executadas em threads secundárias. Não fazer essa ação rodar dentro da thread principal ou da thread de interface gráfica aí, tá? Então main thread ou UI thread, isso é a mesma coisa, tá ok? Só que aqui a gente está utilizando um log, né? Então eu vou fazer o seguinte aqui, vou tirar esse logzinho, ou melhor, vou deixar ele aí. Vou colocar o nosso text view aqui. Então agora a gente vai colocar para que essa mensagem vá aparecendo no nosso text view aí, tá? Então só descomenta ali, manda rodar de novo aí. Então nossa aplicação aí, tá? Então vamos pegar aqui iniciar tarefa. Então agora deu um problema ali pra gente, ó. Tá? Parou nossa aplicação. Vamos ver aqui no log o que aconteceu aí, tá? Então ele está dizendo aqui o seguinte, ó. Chamada from thread ilegal, tá? Então somente a thread original pode atualizar as views, tá ok? Por que aconteceu isso daí? A gente está dentro de uma thread secundária e dentro dessa thread secundária a gente está atualizando um text view, que é um componente que foi desenhado pela thread principal. E a gente viu aqui nos nossos slides que somente a thread principal, somente a main thread, pode atualizar as views da interface. Então, a gente não pode fazer, através da nossa thread, essa atualização. Então, como que eu vou pegar, através de uma thread secundária, atualizar a thread principal? A gente tem um mecanismo para fazer isso daí, que é utilizando o handler, tá? O handler, ele funciona como um canal de comunicação entre a thread secundária e a main thread. Basicamente, o que ele faz é disparar uma mensagem para a thread principal, dizendo para ela se atualizar assim que for possível, tá? Então, como que você vai fazer isso daí? Então, a gente vai pegar aqui, criar um handler. Só cuidado aqui, tá? Porque a gente tem um handler na Java útil e a gente tem um handler em Android.os. Então, vocês vão pegar aqui o handler que está em Android.os, tá? Handler, new handler. E daí vocês vão fazer o seguinte aqui. Então a gente vai pegar dentro da thread secundária nossa, vocês vão colocar render.post, tá? E daí a gente tem aqui um runnable. E daí dentro do run, você vai colocar a atualização da tua interface, tá? Então o render ele vai criar esse canal de comunicação entre a nossa thread secundária e a thread principal, tá? Dizendo o seguinte, ó, esse post aqui ele faz o seguinte, ó, atualize a thread principal com essas informações assim que possível, tá? Não é de imediato, porque a thread principal é uma thread e a nossa thread secundária também é uma thread. Então, elas podem estar executando alguma outra coisa e quando elas tiverem a possibilidade de fazer essa atualização, é que essa atualização ocorre, tá? Então, não é uma coisa de imediato, embora para a gente vai aparecer como se fosse meio que na hora a coisa, tá? Então, basicamente o que ele faz esse post atualize assim que possível, tá ok? Então, ele vai enviar essa mensagem aqui, esse runnable, para a thread principal, e daí a thread principal executa isso aqui e atualiza o text view para a gente, tá ok? Então vamos rodar aqui agora, dar um ok lá. Então nossa aplicaçãozinha aí, tá? Então eu vou mandar iniciar aqui. Então agora ele vai lá, tarefa executando, atualizando a nossa view, utilizando o handler, tá? Vou mandar parar. Então ele parou a nossa thread. Manda iniciar de novo. Tá ok?
Então, sempre que você criar uma thread secundária e precisar que ela atualize alguma coisa na thread principal, você tem que trabalhar com o handler para ele criar esse canal de comunicação entre a thread secundária e a thread principal. E daí ele sempre vai enviar essas mensagens runnable aqui para a thread principal, dizendo para ela atualizar essa informação assim que possível. Além do método post, vocês podem utilizar também o post delayed, onde você pode passar um tempo. Então, eu posso dizer, tipo, para que a thread principal execute esse código após, digamos aqui, 3 segundos. Tá? Então, você pode postergar a execução dessa atualização, usando o post delayed. Tá? Então, vamos atualizar aqui, mandar rodar. Então, aí a gente vai rodar aí. Então, iniciar tarefa. Então, ele levou 3 segundos, daí mostrou a mensagem e daí as outras vão aparecendo em sequência, porque daí a gente tem uma fila de mensagens sendo disparada, né? E como todas têm 3 segundos, então a partir da primeira todas vão sendo repetidas, mas todas estão levando 3 segundos. Mas como é uma fila de mensagens com 3 segundos todas, né? Então parece que está sendo tudo com 1 segundo aqui, mas não é, tá? Então vamos só fechar aqui. Então vocês podem usar aí o handler post delayed ou post para fazer essa atualização da main thread aí, tá? Um atalho para esse handler.post é vocês utilizarem o método run on UI thread, que é um método da própria Activity, tá? Então daí você não precisa do handler aqui, então você só coloca run on UI thread. Ele tem a mesma ideia aí de você trabalhar com o handler.post. Então serve como um atalho aí pro handler.post, tá? Então você pode usar o run on UI thread, que ele vai fazer a mesma coisa para você aí, tá? Então aí a gente tem um exemplo aí, então usando um text view, né, logs, mas vamos fazer um exemplo um pouquinho melhor aqui, né, com uma coisa mais um pouquinho diferente aí para vocês realmente verem isso daí funcionando bem mesmo, né? Então, vamos fazer o seguinte aqui. Eu vou tirar esse parar tarefa. Vou tirar isso aqui. Eu vou fazer o seguinte aqui. Vou tirar o parar tarefa. Nosso botão aqui. Vamos colocar ele como match parent. Vamos tirar o text view. E daí embaixo aqui do botão vocês vão colocar um image view, tá? Então só coloca o image view ali. Coloca lá como match parent e match parent. Vamos dar 2 cliques aqui. Nosso source. Vamos pegar aqui algum do nosso projeto aqui. E sem launcher, tá? Do MipMap. Não, ok lá. Então o que a gente vai fazer? A gente vai, quando tocar no botão aqui, dar um clique no botão, ele vai carregar uma imagem aqui pra gente, através da internet, tá? Como a gente vai usar a internet, a gente precisa de permissão para isso daí, tá? Então vocês vão vir aqui no manifest e a gente vai colocar aqui a tagzinha uses permission. E daí vocês vão colocar aí internet, tá? Senão vocês não vão conseguir acessar a internet aí através da programação daí, tá ok? Para baixar essa imagem. Então lembra lá de colocar a permissãozinha aí. E daí aqui na nossa activity, no nosso iniciar tarefa, a gente vai então programar a nossa carga de imagem aí, tá? Então vamos colocar aqui o URL. O parâmetro da classe URL aqui é o caminho da imagem que você vai querer usar, tá? Eu vou estar utilizando esse aqui, que é do banner ali do site da UTF, do banner principal. Vamos só colocar aqui um try catch. Oh, meu Deus. Tá ok? E daí a gente vai criar aqui um input stream. url.openstream.
Nossa, mais um cat. Aí o exception. Beleza. E o nosso bitmap. Bitmap factory.decode string input string. Tá ok? Então aí a gente vai estar conectando. Vamos fazer um log aqui. App imagem carregada. E daí a gente vai pegar o nosso, deixa eu mudar aqui, image view. Image view.set imagem bitmap. Nosso bitmap. Tá ok? Então, o nosso iniciar tarefa ele vai baixar uma imagem da internet e vai colocar essa imagem dentro do image view, tá ok? Vamos rodar aqui. Dá um ok. Então, aí é o nosso aplicativo. Tá, vamos vir aqui, iniciar tarefa. Opa, deu um erro aí. Era para dar mesmo, tá? Só para mostrar aqui o seguinte. Cadê? Tá aqui, ó. Network on main thread exception, tá? O que acontece? A gente está fazendo uma operação de rede dentro da thread principal, tá? O Android ele não deixa você fazer isso daí, tá? Operações de rede são consideradas como tarefas longas. Então, como a gente viu, quando você vai executar uma tarefa longa, você tem que executar dentro de uma thread secundária, tá? Então, você nunca vai conseguir fazer operação de rede nenhuma utilizando a thread principal, tá? O Android ele não deixa você fazer isso daí. Então, a gente vai começar aqui, então, criando a nossa thread secundária para isso daí. Então, vamos lá. Nossa thread, ponto. Nosso método run, ponto start. Vamos tirar aqui. Então, vou pegar o nosso try-catch inteiro aqui. Vou jogar aqui dentro da nossa thread. Tá ok. Então, aí a gente vai colocando dentro da thread, a gente vai conseguir essa parte da tarefa longa, que é baixar a imagem, beleza? E daí a gente está atualizando o image view. A gente viu que para atualizar, a gente não pode atualizar de uma thread secundária, né? Então, você tem que usar o handler ou aquele método run on UI thread, tá? Eu vou utilizar o run on UI thread aqui, que é o mais simplificado. Tá, então vamos pegar o nosso image view aqui. Vamos colocar aqui. Opa. Como a gente está dentro de uma thread aqui, o nosso bitmap ele tem que ser final, tá? Então, feito isso daí, agora manda rodar lá. Então tá aí, nossa aplicaçãozinha, tá? Só clica lá em iniciar tarefa. Então tá aí, ele vai carregar a imagem pra gente ali dentro do image view. Uma imagem que é carregada da internet, tá? Então a gente tem aí uma tarefa longa sendo executada, tá? O acesso à rede e a atualização da thread principal através de uma thread secundária usando o run on UI thread, tá ok? Então sempre lembrem disso daí. Qualquer tarefa longa que você tenha que executar tem que ser rodada através de uma thread. E a atualização da thread secundária em relação à thread principal tem que ser feita ou utilizando o handler ou esse run on UI thread aí, tá ok? Aqui só para ficar uma coisa um pouquinho mais bonitinha, aí vamos fazer o seguinte aqui. Até para vocês terem como exemplo, de repente, para utilizar, né? A gente vai criar um progress dialog aqui. Progress dialog. Então, vamos colocar aqui, ponto .set. Vamos colocar message. Carregando imagem. Daí dá um progress dialog.show. E daí aqui no run, a gente vai colocar um progress dialog.dismiss. Manda rodar lá. Então aí o nosso aplicativo, né? Vou mandar iniciar aqui. Então ele foi bem rapidinho ali, né? Mas ele mostrou um progress dialog ali pra gente, tá? Então ele fica rodando enquanto a imagem é baixada
da internet, então se for algum conteúdo muito grande aí, ele fica mostrando o progress lá com a imagem, carregando a imagem, com a mensagem, né? E daí quando isso é carregado, o progress é retirado da tela, tá? Então é uma forma de você notificar o usuário de que uma ação que ele fez na interface gráfica disparou alguma outra coisa que vai levar um tempo um pouco maior. Então, pelo menos o usuário sabe que alguma coisa está ocorrendo ali através do Progress Dialog, tá? Então, vocês podem utilizar isso daí também. Então, essa daí é uma das formas que a gente tem de trabalhar, então, usando threads e handlers. O Android ele tem uma outra coisa aqui, que é meio que um facilitador aí, quando você precisa trabalhar com tarefas longas que interajam com a thread principal, que é trabalhar com a sync task, tá? A sync task ela vai encapsular para você toda essa parte de threads e handlers, tá? Então você não precisa se preocupar com isso daí. Então ela permite que você se preocupe mais com a regra de negócio do teu aplicativo e não tanto com a questão da thread, como que você cria ela e toda essa coisa. E é a forma recomendada quando é necessário que uma thread secundária atualize a main thread, tá? Então a documentação oficial do Android recomenda a utilização de async task em relação a trabalhar com threads e handlers, tá? Mas assim, se você precisar de alguma coisa muito específica que a async task não consiga atender, você vai ter que trabalhar com thread, tá? Mas na maioria das vezes a async task ela resolve bem o nosso problema aí, tá? Como que você vai trabalhar aí para criar essa sync task aí, tá? Então você pode criar dentro da Activity mesmo, tá? Até porque a sync task ela vai estar meio que ligada aí com a Activity. Ou você pode fazer uma sync task genérica para usar em várias telas aí, dependendo do que você precisa fazer, tá? Então, como que você vai fazer aí, tá? Então, a gente vai criar uma classe separada aqui, tá? Então, eu vou vir aqui, dar lá um new Java class. Vamos chamar aqui a nossa classe de carregar imagem task, tá? Dá um OK. Essa classe ela vai estender a sync task, tá? Essa sync task ela tem 3 parâmetros aqui, ela trabalha com Java Generics, tá? Então a gente vai colocar aqui uma string, void e bitmap, tá? E daí você tem que implementar alguns métodos aqui dela. O principal é esse aqui que é o doInBackground, que é o que vai ser responsável para a gente por fazer execução em segundo plano. Esse doInBackground ele seria basicamente esse nosso new thread public void run. Basicamente isso daqui seria o nosso esse doInBackground aqui, tá? Os parâmetros da sync task aqui é o seguinte: o primeiro, que é o string, é o parâmetro de entrada do doInBackground. E o terceiro, bitmap, é o parâmetro de saída do doInBackground, tá? Aqui é uma representação de array, tá? Do Java aí. Outros métodos que a gente vai estar utilizando aqui, o onPreExecute e o onPostExecute, tá? Esses dois métodos, eles executam na thread principal e o doInBackground na nossa thread secundária, tá ok? A gente vai fazer o seguinte aqui. Então, no onPreExecute, vocês vão pegar o Progress Dialog aqui. Então, a gente vai copiar ele aqui, dar um Ctrl+C nessas 3 linhas. Tá, então, vamos pegar aqui, colocar aí o nosso Progress Dialog. Vamos só criar aqui um Progress Dialog. Tá ok? O Progress Dialog ele pede um contexto, né, quando ele é criado, então a gente precisa disso daí também na nossa carregar imagem task aqui. Então a gente vai criar um construtor aqui, private context. Vamos criar um construtor aí com context. Beleza? No onPostExecute, o que a gente tem aí? Então, você vai fazer o que está dentro do run on UI thread, tá? Então, você vai pegar as duas linhas aqui, copia aí essas duas linhas e vamos colocar aqui no nosso onPostExecute. Tá? Que a gente vai pegar o nosso Progress Dialog e o nosso Image View ali, só setar o bitmap dele. Precisamos do nosso Image View aí, né? Então, vamos fazer o seguinte aqui.
Só antes aí, o nosso doing background aqui, a gente vai colocar a execução que é demorada, né? Então, a gente vai pegar as 3 linhas aqui que são consideradas de execução longa, coloca lá no doing background. Só precisamos aqui colocar daí os nossos try catches aí, né? Então, só vou copiar aqui. Try. Os nossos catches. Beleza? E daí a gente tem que retornar um bitmap, né? Então a gente vai pegar aqui o nosso bitmap. No. Return o bitmap. E a string aqui, que é o da imagem, a gente vai receber pelo parâmetro ali, pelo params, como é um array, tá? Então a gente vai pegar a posição 0, a primeira string que vier aí. Tá? Então aí executado, daí ele vai passar para cá. E daí aqui a gente vai pegar o nosso context.findView. Vamos fazer o seguinte aqui com o nosso ImageView. Vamos receber ele como parâmetro também aqui. ImageView. Vamos criar nosso construtor aqui usando o context ImageView. Beleza. Daí ele já vai fazer o set ali pra gente, tá? Então aí o nosso async task, tá? Então você tem o onPreExecute, que vai executar na thread principal. Aí a gente tem o que seria a nossa thread secundária, que é a tarefa longa, e o onPostExecute, que também vai executar na thread principal, tá? Então perceba que a gente não criou nenhuma thread, não criou nenhum handler, nenhum run UI thread, nem nada, tá? Então a gente não fez basicamente nada aí no nosso async task. Então você só está utilizando os métodos que ele já tem pronto e que ele gerencia para atualizar a thread principal e trabalhar com a thread secundária, tá? Então você sempre que você tiver esses 3 passos aí, você precisa executar alguma coisa, executar a thread secundária e atualizar de volta. Então você vai estar utilizando a async task. E daí para a gente criar isso daí, lá na nossa activity, nosso iniciar tarefa aqui, a gente vai fazer o seguinte. Eu só vou copiar essa URL aqui que a gente vai precisar. Vamos tirar isso aqui. E a gente vai pegar aqui o nosso carregar imagem task. Carregar imagem task, que a gente tem que passar o nosso contexto, que no nosso caso é activity. E o nosso ImageView para o construtor. E daí para executar a tarefa, .execute. E daí você vai passar os parâmetros, que no nosso caso é a nossa URL lá, tá? Então, a utilização de async task, ela é legal porque o que acontece? A tua activity, o código dela fica bem mais limpo, tá? Então fica bem mais fácil de entender. E você bate o olho aqui, é uma async task, tá? Então você já entende também que lá na async task o doing background está fazendo todo o trabalho pesado e o resto está sendo executado na main thread, tá? Então ele facilita a leitura do teu código, tá? Ela parece ser um pouquinho mais complicada assim de início do que você fazer uma thread direto aqui na activity, mas garanto para vocês que é bem mais tranquilo aí, tá? Então sempre lembrar dos parâmetros da async task aqui, tá? O primeiro é o parâmetro de entrada do doing background e o terceiro aqui é o parâmetro de saída do doing background e de entrada do onPostExecute, tá? Então só lembrar disso daí. Vamos rodar aqui. Então aí o nosso aplicativo, tá? Então iniciar tarefa aí. Então ele vai fazer o download da imagem para a gente aí usando a async task, tá? Então essa é uma forma diferente aí de trabalhar com as threads e com o handler aí, onde o framework Android encapsula para a gente o handler e as threads, tá ok? Então por hoje é isso aí, pessoal. Valeu!